Olá pessoal, então vamos para mais uma aula Tecnologia e Projeto de Máquinas. Na última aula eu passei para vocês alguns assuntos sobre processos de conformação, fabricação, que o intuito, o objetivo é vocês estarem relembrando alguns processos para caso ocorra a necessidade de você trabalhar um processo em seu projeto. Então falamos lá focamos bastante sobre usinagem, entre outros processos de conformação. E eu deixei para a aula de hoje para a gente falar sobre a soldagem. A soldagem também é um processo, é muito usado na fabricação de alguns componentes, assim como utilizado também em manutenção. Então a soldagem, nós temos vários tipos de soldagem. Nós temos a soldagem feita com um eletrodo revestido, que é uma das principais, uma das mais usadas. Em termos de soldagem industrial, nós temos o processo MIG-MAG, muito utilizado também, onde a diferença é que você, no eletrodo revestido, ele é um pouco mais manual, a própria máquina é um pouco mais manual, depende muito da operação, a mão do operador realmente, do eletrodo revestido. O processo MIG-MAG, nós usamos o arame, geralmente o arame tubular, e o processo é um pouco mais rápido, a velocidade do processo para você ter a soldagem é mais rápida. Equipamentos mudam também, e até mesmo temos máquinas com o processo MIG-MAG que são automatizadas. Aí nós temos outros processos que usam, por exemplo, processo de soldagem oxiacetilênica, em que você utiliza o oxigênio e você utiliza o acetileno para fazer a soldagem. E todas elas você faz, o objetivo principal é estar fazendo a união de componentes metálicos. Então falamos de três aí, temos também outras, por exemplo, a soldagem pelo processo TIG. Pelo processo TIG, a característica seria mais voltada à soldagem de tubulações, principalmente. Aí utiliza o processo TIG. As máquinas podem ser as mesmas que fazem o processo MIG-MAG, vamos fazer o processo TIG. E temos outras, mas são usadas mais em processos industriais, onde você tem uma superfície a ser soldado, mas você necessita de uma máquina, já uma dimensão da máquina um pouco maior, é rápido o processo, que é a soldagem por arco submerso. É um outro tipo de soldagem, mais focado na questão de processos industriais. O que nós vamos falar, eu vou falar um pouquinho, desmembrar um pouquinho, detalhar um pouco sobre as soldagens mais conhecidas, eletrodo revestido, e falar um pouquinho da soldagem MIG-MAG. Tá? Então, na soldagem de processos de eletrodos revestidos, nós podemos focar alguns detalhes. Então, veja, aqui eu coloquei só um resumo aqui no quadro. Então, esse processo de focando o eletrodo revestido, bom, antes eu coloquei um resumo aqui sobre o processo da soldagem, que aí vocês já conhecem também a união de materiais, metais e não metais. Nós temos um aquecimento, toda soldagem você precisa do aquecimento, e depois do aquecimento você tem uma fusão de materiais. Esse material chega a determinada temperatura e a fusão desses materiais que fazem a união, das partes metálicas, e não metálicas. Pode ter pressão, pode ter material de adição, é o que nós vamos ver aí. Material de adição, muitas vezes o eletrodo revestido, ele próprio é um material que eu estou adicionando no processo. Mas existem outros materiais. Eu posso fazer uma soldagem, manutenção, onde eu preparo o material, eu retiro o material da base onde eu vou estar soldando e eu posso estar soldando com outro tipo de material. Um material mais duro, dependendo da região que eu vou estar soldando.
A soldagem é arco elétrico com eletrodo revestido. Então é arco elétrico com eletrodo revestido. Como eu falei, é largamente empregado. O calor de um arco elétrico entre a extremidade de um eletrodo revestido e a peça. Então o calor é a evidência aí, né? É o fator principal aí do processo. Eu preciso gerar calor, então por isso que eu tenho o arco elétrico. E vocês, né, vou comentar aqui já sobre o equipamento. Você tem o quê? A geração, né, de energia, esse equipamento ligado aí, e eu tenho corrente alternada ou corrente contínua. Essa energia ela chega então através de cabos, ela chega até no porta-eletrodo. Então você tem lá o porta-eletrodo. Então essa energia, quando você encostar, e você tem um cabo terra também, quando você encostar o eletrodo ali, né, no material, então você inicia um processo de fusão desse eletrodo sobre o material. E o material ele deve estar preparado, então, deve estar limpo, né? O material que você vai soldar ele deve estar limpo, ele deve estar já com, se tiver o objetivo da soldagem, unir, por exemplo, duas chapas metálicas, então você teria que ter uma inclinação nas extremidades das duas chapas para você poder ter a poça, que a gente fala, né? A poça de fusão. Então, ali, o material do eletrodo vai se fundir com o material metálico, criando aquela poça de fusão. Então, a fusão metal da base com a alma do eletrodo. Por que a alma do eletrodo? Né? A gente fala alma do eletrodo porque o eletrodo, se você pegar um eletrodo e você quebrar esse eletrodo, então são varetas, né? Varetas, esse eletrodo, em que se você quebrar ele, você vai ver a parte interna dele é um fio metálico. É um fio de metal, né, onde vai fazer o processamento de fusão com o material base. E ao redor do eletrodo ele tem um acabamento. Tá? Então ele é de forma de diâmetro, né, mas ele é um diâmetro bem, estamos falando aí de 2 milímetros, menos que isso, né, na média. E esse material ele tem a alma, a parte interior, que é um fio metálico, e o exterior que você tem o revestimento, né? A gente vai falar sobre o revestimento, que são, na verdade, são grãos, né? São alguns elementos que podem ter para você ter uma superfície onde você vai soldar, né, com alguma característica, tá? Você pode ter um material mais duro, como eu falei, um material mais flexível. As gotas de metal são depositadas para a poça de fusão, como eu disse, através do arco elétrico. Então, naquele processo, você tem um arco elétrico formando aí pela máquina, o eletrodo encostando ali na chapa, terra ligada na máquina, né? O porta-eletrodo ali, então você vê que é manual. Existe hoje até competições, né? O pessoal que faz curso específico de soldagem, competições, porque exige, esse processo principalmente, exige muito, né, da mão do operador, da experiência do operador. E se você verificar o material soldado, você consegue ver a diferença de um material que foi muito bem soldado e um material que foi soldado por um profissional iniciante ou sem experiência. Então você vê que existe, né, todo um detalhamento na ligação dos materiais. E o próprio cordão de solda você percebe uma uniformidade. Isso que é o mais importante na solda. Então, para que existe corrente alternada, corrente, né, como eu falei, corrente contínua? Essa geração dessa energia aí, através do equipamento de solda, vindo ali até o porta-eletrodo, e ali está na mão do operador, ele vai fazer a operação. Por quê? Porque esse aquecimento, esse controle que você faz através da própria máquina de soldagem e das correntes, esse controle você mantém uma uniformidade. Então, temperatura, fusão do material tem que estar uniforme, essa questão, para que você tenha uma uniformidade no cordão de solda. Então, toda essa regulagem é muito importante. Eu tenho aqui um desenho, eu gostaria que, né, vamos focar um pouquinho esse desenho aqui, que na verdade ele é bem simples, mas no material de vocês também vocês vão ter isso aqui, tá? Esse desenho, um croquis aqui.
Então aqui, ó, nós estamos supondo aqui um eletrodo. Na parte interna do eletrodo você tem um fio, tá? Que é a alma, ok? E na parte externa, essa que está com a achura, riscadinho aqui, que eu fiz aqui um corte aqui, essa parte externa é o revestimento, aquilo que eu expliquei para vocês, né? Aqui eu tenho o material que eu estou soldando e esta é a poça de fusão, onde está acontecendo a fusão do material. A fusão desse material, da alma aqui do eletrodo, com o material que eu estou soldando. Então isso passa a ter uma forma líquida do material, misturando o que eu tenho aqui no eletrodo com o que eu tenho no metal base e formando o material que eu preciso para a união, para a solda que eu estou fazendo, né? Isso vai formar automaticamente. O revestimento do eletrodo ele é importante porque ele também ajuda na formação de uma escória. Eu estou soldando, né? Então, eu vou fazer a soldagem, tá vendo? Eu vou fazer a soldagem do material e ao mesmo tempo eu vou ter uma escória formando. Da onde que vem essa escória? São elementos que existem no eletrodo, né? Que são dispensados aqui no local de soldagem, e a função desses elementos que estão no eletrodo é de separar as impurezas dessa fusão. Então, ao mesmo tempo que eu tenho ali a fusão ocorrendo entre o metal base e o eletrodo, ele está separando as impurezas, pós, que não interessam para a fusão, né? Tanto que aqui você vai ter uma escória. Depois de você soldar, você vê, vai formar uma camada um pouco mais grossa, que você vai lá com qualquer, né, qualquer ferramenta, tá? Você passa a ferramenta, tipo uma espátula, uma coisa assim, você passa a ferramenta e essa escória ela sai toda. Uma escova de aço, né? Essa escória ela sai toda. Ela serviu então para quê? Só para purificar de certa forma, né, essa fusão do eletrodo com o metal. Então eu tenho a escória, o metal de solda, então aqui é a solda, né? O material que está sendo fundido aqui é solda com eletrodo e aqui o metal base, tá? Então é mais ou menos dessa forma que funciona. O eletrodo composto de silicato de sódio e silicato de potássio, pós materiais granulados. As funções, né, do eletrodo, função do eletrodo, algumas eu já comentei: proteção do metal, estabilização do arco, adição de ligas, ao mesmo tempo existe aí então a adição de ligas, direcionamento do arco, ajuda no direcionamento do arco no momento da solda, a escória que eu comentei e a posição da solda, ok? Então, como eu falei, esse processo ele é manual, entre outros, mas depende muito da experiência do operador, assim como o Big Mag, ele tem uma parte mais automatizada, mas ainda, né? O pessoal depende do manuseio do operador. Tá bom, pessoal? Eu vou colocar aqui agora um resuminho sobre o processo MIG-MAG, ok? Então, pessoal, processo de soldagem MIG-MAG, que eu falei que eu ia detalhar um pouco mais, né? Então, no processo MIG-MAG, nós temos uma diferença. Ao invés de utilizar um eletrodo, eu estou utilizando arame, né? Eu estou utilizando o porta, desconsiderando aquela questão que eu comentei do porta-eletrodo, nós utilizamos a tocha, então aqui para o processo MIG-MAG, né? Eu já estou falando um pouquinho sobre os equipamentos, né? Um motor de alimentação aí para o arame, porque eles são utilizados em bobinas. Tá? Então a bobina eu monto na máquina e ele vai desenrolando a bobina de arame onde eu vou executando. Tanto arame quanto eletrodo, existe especificações aí, várias especificações, dependendo do tipo de soldagem que você vai fazer, né? Então você utiliza, tem vários tipos de arames e eletrodos com as suas características, as suas identificações. Tá? E eu vou usar também uma fonte de energia como no processo anterior. No MIG-MAG eu posso ter máquinas mais automáticas, tá? Então máquinas mais automatizadas onde não necessita tanto aí daquela questão manual do operador. Então o processo MIG-MAG
Tá? O processo Mig-Mag é soldagem ao arco elétrico com gás de proteção. Então ele tem um gás que nós utilizamos, ou mistura de gases, tá? Em que ele faz a proteção, tá? do processo de soldagem, está soldando o arame ali, ele faz uma proteção, né? do material em que você está soldando. É usado o arame, como eu falei, o metal de solda é protegido da atmosfera pelo fluxo de um gás. Então ele tem toda uma proteção. Esse gás, a função dele é essa. As vantagens do processo: a soldagem pode ser executada em todas as posições. Então existe até posições normalizadas, né? Vê normas, algumas normas que você entrando ali, você vai ver várias posições. Vocês já ouviram falar, posição 3G, 2G, então várias posições em que você consegue soldar o material. E esse tipo de soldagem, esse processo permite, né? Em todas as posições. Não há necessidade de remoção de escória, nesse caso que eu falei para vocês, ele é todo revestido, você tem que remover a escória, nesse caso não. Tá? Então a formação da escória é praticamente essa própria proteção do gás no meio da soldagem evita, né, a escória. Alta taxa de deposição de material de solda. Então o que acontece? O material de solda ele é depositado com maior velocidade. As poças ali onde vai ocorrer a fusão, é muito mais rápido do que o eletrodo revestido, por exemplo. Tá? Então esse processo do Mig-Mag ele tem todas essas vantagens. Eu estou comentando do eletrodo revestido, mas em relação ao TIG, em relação ao oxiacetilene, então é um processo mais rápido. Por isso que o pessoal, é muito comum você encontrar Mig-Mag ou Mag nas indústrias. A precisa de soldagem, tem o processo Mig-Mag ou Mag. Ok? Tempo de execução da solda mais rápido, eu comentei, e não há perdas de pontas. Então, no processo eletrodo revestido, aqui é uma comparação exclusivamente com o processo de eletrodo revestido. Então, você vai soldando no eletrodo revestido. Tá? Então, você tem lá o eletrodo, tá? Você vai soldando, e chega uma hora, o porta-eletrodo, você precisa fixar esse eletrodo. Então fica um pedaço razoável, uma ponta de eletrodo sempre vai ficar no porta-eletrodo. Né? É uma perda. Aqui você não tem esse problema. O arame que entra, ele é soldado. Todo arame que entra lá para fazer a fusão, ele é soldado. Né? Equipamentos, eu já comentei, a tocha e acessórios, motor de alimentação do arame. Tá? Então esse arame, como ele tem que rodar, né? São bobinas, ele precisa de um motor, fonte de energia. E eu gostaria de citar com vocês aqui também, isso daí também vem tudo lá no material de vocês, inclusive fotos, de alguns defeitos de soldagem. Isso é muito importante para quem vai trabalhar com soldagem. Né? Alguns defeitos como a porosidade. Né? Então, muitas vezes você está fazendo a soldagem, muitas vezes falta de experiência, né, da pessoa, ou então os gases que você está utilizando, né, na quantidade inadequada, então você pode ter porosidade. Então se você fizer ali, né, depois uma análise desse material soldado, você acaba identificando porosidade. Isso aí, né, a consequência disso seriam as quebras com bastante antecedência do material que foi soldado. Né? Existem alguns testes e ensaios que são feitos com os processos de soldagem. Então muitas vezes você tem um vaso, como a gente fala, vaso de pressão. Existem vários vasos de pressão que são soldados. Como é que você vai fechar um vaso metálico? O vaso, quer dizer, né, seria um recipiente em que você vai ter uma pressão interna. E muitos equipamentos precisam desse recipiente com uma pressão interna. E um dos testes que é feito com a soldagem, depois que tiver tudo soldado, que na verdade você tem que unir as partes metálicas através de soldagem, não tem outro processo para que você tenha essa resistência, essa pressão, né? Que você consiga manter uma pressão, você não tem outro processo se não for a soldagem. E depois que você faz, o teste qual que seria? Você fechar totalmente um vaso, né? Com as chapas ali você fecha, você conecta ali uma mangueira e adiciona uma pressão. Uma pressão, isso é normalizado também, e essa pressão, você dá essa pressão
somente com o bico de entrada ali. E a pressão é grande de tal forma que esse vaso, chapas, podemos dizer aí, chapas de mais de 10 milímetros aí de espessura, né, ou 10 milímetros de espessura, 8 milímetros de espessura, e essas chapas chegam a estufar pela pressão, mas elas não vazam. Esse que é o ponto-chave desse teste. Não pode vazar ar. Se vazar ar, você sabe que você tem um vazamento naquele vaso. Tá? Então, ele é reprovado. Então, esse é um dos testes que são feitos. O bom soldador, então ele faz aqueles cordões de solda para evitar qualquer tipo de porosidade. Essa porosidade pode dar vazamento. Bom? Falta de penetração, né? Então, às vezes, até podemos dizer que é uma certa consequência, você pode ter a porosidade pela falta de penetração, a penetração do material, daquele material que é, né, onde você tem a fusão. A falta de fusão, muitas vezes você não tem, aí a máquina você não tem, não está uniforme, né? A quantidade, a temperatura que está formando ali para a soldagem, então você não tem uma uniformidade, temperatura, né? A preparação que foi feita. Então, quanto menos uniforme, que eu já falei com vocês, a fusão pode não ocorrer de forma adequada. Tá? Às vezes o tipo de arame que você está utilizando, ou no eletrodo revestido, o tipo de eletrodo, isso também pode causar, né, a falta de fusão. A mordedura é também um defeito. Mordedura nada mais é do que você ter vocês vão ver depois na foto ali, mas é uma soldagem, vamos supor que isso aqui seja uma soldagem, e aí você tem um defeito em que acontece um dente nesse defeito, um dente nesse material soldado, um defeito, tá? Então, mordedura. Trincas, essas trincas geralmente ocorrem, eles falam trincas longitudinais, né? Então, se você tem um processo de soldagem aqui, você pode encontrar uma trinca, por exemplo, no processo de soldagem que foi feito ali. Então, tudo o que resume isso, pessoal, é vocês estarem utilizando as quantidades corretas, o equipamento correto, a uniformidade da questão, os gases corretamente sendo utilizados para cada tipo de processo, né? Você tem, além dos gases, né, a preparação do material a ser soldado, tá? Isso é normalizado também, como eu falei para vocês, existem vários. A posição que você vai soldar, então, na preparação, o bom conhecedor do processo de soldagem tem que verificar tudo isso daí. Muito bem, além disso aqui, só fazer um comentário que existem a soldagem também mais automatizada, né? Hoje a gente vê, por exemplo, máscaras de soldagem, que há um tempo atrás a gente via máscara de soldagem, aquela máscara em que você protege os olhos, né? Para que você, quando você vai fazer uma soldagem, você pode enxergar o que você está soldando, né? Então ela tem um infra, né? Você consegue enxergar sem prejudicar o olho. Então essas máscaras, hoje elas são, existem muitos recursos nessa máscara. Tá? Você pode controlar, existe a questão, né, na máscara controla a luminosidade, né, o foco. Então assim, é espetacular o que o pessoal está fazendo na área de solda. Além, né, existem muitos EPIs também falando de segurança. Acho que você já viu um soldador, né? Ele tem perneira, tem luva e utiliza o óculos de segurança, né? Ele tem aquele avental também, completamente, né, revestido o operador com EPIs, tá? A máscara que eu comentei. E como eu estava dizendo, né, na indústria existem processos de soldagem automatizado em que nós temos o CNC em soldagem também. Então você tem uma máquina enorme. Eu tive a oportunidade de conhecer empresa, por exemplo, que faz soldagem de eixo de máquinas agrícolas. Então o operador de soldagem, lógico, é uma pessoa que conhece solda, mas ele fica lá no CNC ali, numa telinha, enquanto um robô vai fazendo todo o processo de soldagem no eixo.
Logicamente que depois do processo, aí o ser humano, o operador, ele tem que ir até lá e verificar como foi feita a soldagem. A questão dessa inspeção aí, geralmente é o operador, né? Porque a soldagem tem que ter uma inspeção. Tem que ter uma inspeção. Então, com isso, né, a gente sabe que existem também, além de ser um processo manual, existem processos mais automatizados. E processos mais específicos, né? Que eu já vi também, há treinamentos que o pessoal vai aprender a soldar debaixo d'água. Tá? Então ele entra num tanque com oxigênio, tudo como se fosse um mergulhador, e vai lá fazer a soldagem, que é para trabalho nessas empresas de plataformas de petróleo, né, onde você tem várias tubulações, tem que trabalhar embaixo. Aí existem processos de soldagem embaixo da água. Você vê que é muito amplo, tá? E é uma boa área, porque é uma área específica, né? Não são muita gente que consegue, quer trabalhar nessa área, mas acaba sendo muito específica e os profissionais também muito específicos. Tá bom, gente? Então, um pouquinho de soldagem para vocês incluírem no conhecimento aí de projetos. De repente vocês vão ter que fazer uma soldagem, vocês precisam fazer, né? Então, outra coisa, o material que eu deixei para vocês, eu coloquei, como eu conheço a empresa, a ESAB, né, que faz máquinas, não é uma propaganda não, tá? Faz máquinas aí para soldagem, mas eles têm um material muito bacana sobre soldagem. Se colocar lá na internet, você baixa apostilas e tudo mais, tá? E esse material ele está bem focado, coloquei a bibliografia lá desse pessoal aí, desses profissionais aí. Ok? Muito obrigado mais uma vez e até a próxima. Quanto deu?